aí você vai para essa outra realidade do BOP, né? Que aí já você teve que fazer alguma especialização, Sim. Como é que foi? Aí eu fui me especializar no que a gente chama de APH tático. Qual é a diferença? Se você for falar hoje em resgate, em salvamento, em atendimento pré-hospitalar, não tem como a gente negar. Quem entende disso são os bombeiros, né? Bombeiro, porque os caras estão toda hora. Ninguém tem número de voo em salvamento e socorro como os bombeiros têm. Então a gente que era do mundo civil, de ambulância, no meu caso de rodovia, eu entendia muito de acidente, de atropelamento. Eu já tinha atendido baleado? Já. Mas porque, por exemplo, na 101, tinha muito isso ali, São Gonçalo, aquela região, vagabundo trocava tiro com a PM ou com a PRF, era baleado. Rodovia privatizada, a ambulância chegava para socorrer. Mas quando eu chegava lá, meu irmão, acabou a bala. O cara já tá preso, os policiais já dominaram a situação, chegava ali, pegava o baleado na ambulância, tranquilo. No BOP não, irmão. No BOP a parada mudou. Por quê? Qual é a diferença do que a gente faz no BOP pro restante do APH de modo geral? A gente faz a medicina num lugar onde não dá para todo mundo ir. Tem que ser combatente para ir lá. Por quê? Não interessa se eu vou levar um soro, se eu vou levar uma gás, um torniquete. Antes disso tudo, eu tenho que levar o meu fuzil, né, cara? E a gente vai pro front também. Só para deixar isso bem claro para as pessoas. A gente não fica num posto médico avançado esperando o baleado chegar. Não. A gente compõe as equipes. Mochila nas costas. Onde um incidente aconteceu. Exatamente. Geralmente o cara que é baleado tá próximo de você ali, metros. Você tá com ele trocando tiro e ele cai e você tem que agir. E uma outra coisa também, né, que é diferente lá de fora, por exemplo. SEALs, tropas especiais no mundo afora, o paramédico socorre a própria equipe. No Brasil, não. Eu socorro o policial do BOP, o policial das co-irmãs, de outras unidades, o marginal da lei, o morador quando é vitimado pelo marginal da lei. Ou seja, eu não faço acepção de pessoas. Você é jurista, sabe do que eu tô falando. A gente não escolhe a vítima e a gente tem obrigação legal de socorrer. Então, isso aí faz com que a minha hora de voo, de socorro, ela vai muito mais rápido, né? Triplica, porque eu tenho policial do BOP, policial de outras unidades, o civil que não tinha nada a ver com aquilo, o próprio marginal, quando é alvejado, a gente socorre ele. O juramento da área de saúde permanece o mesmo, né? Então, o juramento da área de saúde só teve um plus quando eu fui pro BOP, né? Mesmo com o sacrifício da própria vida, que é o juramento policial. Então, aquele juramento que a gente faz quando vai pra saúde, quando eu vim pra polícia, só deu um plus. Porque na saúde você não fala mesmo com o sacrifício da própria vida. Uma regra, nas equipes de socorro, a gente sempre diz o seguinte, isso aí, bombeiros, no socorro civil ou militar, né? Mas que não seja de guerra. A gente diz que primeiro a segurança da equipe. E aí quando eu fui jurar a bandeira na polícia, falou que mesmo com o sacrifício da própria vida. Ou seja, ontem, se fosse um negócio arriscado, eu não precisava entrar para socorrer. Agora, como policial, não existe isso. É interessante. E até para fazer uma homenagem ao pessoal da saúde, porque, embora não esteja no juramento de vocês, estava implícito, né? Estava ali de forma tácita, já vista período pandêmico aí, em que muitos profissionais da saúde doaram a sua vida, então salvaram pessoas com sacrifício da própria vida. Eu perdi muitos amigos. Por exemplo, aí você está lá incursionando. O pessoal já tem não precisa contar, dar o detalhe, mas... Sim. O seu posicionamento na patrulha? É específico. É um posicionamento específico. A patrulha, ela é uma máquina perfeita, né? Desde o número de patrulheiros até as funções dentro da patrulha. Né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, por questões operacionais óbvias, né? Claro. Vocês sabem que a gente não vai citar isso. Mas cada elemento tem uma função específica e uma especialidade. O cara tem uma especialização para estar ali, né? Então, e essa especialidade também dá o posicionamento da gente ali dentro da patrulha. Né? Por que você está na posição A, ou B ou C? Então você tem a sua responsabilidade tática, né, operacional, mas também tem a sua responsabilidade técnica, né, vamos dizer assim, pela especialidade. Né? Dentro assim, o que eu sempre imagino, quando você começou a falar o que eu imaginei na hora. Eu falei, pô, cara, a função dele ele tem que ser protegido. Ele pode estar na patrulha, mas a gente não pode perder. Pô, a gente tá no Rio, cara, como que protege? Não, mas tô dizendo o seguinte, tem que arrumar uma maneira de te proteger. Então, eu arrumei. Então, duas pessoas que têm que ser protegidas em qualquer cadeia são os médicos, que eles vão salvar as vidas, e os comandantes. Então, isso é muito bonito lá no Tratado de Genebra, lembra? Não, tu quer ver uma parada, por exemplo. A gente usava aquela cruz vermelha e não podia dar tiro, lembra disso? Sim, claro. Mas aqui no Rio isso não existe. Por exemplo, estrategicamente,
por exemplo, tem uma coisa que o pessoal já se fala, e eu sinto que, eu até entendo, né? Quando eles falam assim, ó, pô, cara, o fulano, porra, ele é o nosso comandante, o nosso líder, mas ele está lá na frente da batalha. Eu falei, pô, meu irmão, não devia. Não era o lugar para ele estar, porque se perde esse cara, você perdeu a cabeça. Então, o comandante, ele tem que estar numa posição do qual ele consiga ver, assim, minha opinião. Tua opinião. Claro, dentro de todas as possibilidades, dentro do que é possível, né? Ele precisa enxergar a coisa, o macro, para poder mover as peças e direcionar a galera. Se você bota o cara, o comandante, o líder, porra, na ponta da patrulha, a visão dele já é limitada, e se perde esse cara, porra, então, você desestrutura... Rafa, mas assim, não é isso aí que você está falando, não é uma regra, isso não é rígido, isso é flexível. Existem momentos que a gente precisa que o comandante realmente seja o primeiro homem, para impulsionar a gente, porque o exemplo arrasta. E existem momentos que o comandante sabe que ele dá um clique para trás e deixa o time jogar. Isso vai muito do terreno, vai muito da experiência dos comandantes. Os comandantes de equipe de patrulhas no BOP são homens extremamente experimentados na guerra. Sabe? Que meu irmão, é até desonroso sair da minha boca aqui alguma coisa de falar dos caras. Eu não tenho cacife, know-how para querer falar aqui de qualquer um combatente do BOP. Pelo número de horas que os caras têm em combate, pelas experiências. Volto a dizer, vocês trouxeram aqui já ícones do batalhão que falaram sobre isso aqui. Então, assim, muito vai da leitura desses comandantes. Tem terreno que ele fala, pô, meu irmão, aqui eu preciso dar um gás para meus garotos entenderem como é que vai agir. Aqui, os garotos já estão habituados com isso aqui, deixa os meninos jogar. E eles têm esse manejo da tropa. Mas o legal nesse teu entendimento é o seguinte, cara, a gente sempre fala isso lá. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Se um tombar, o outro vai cumprir a missão. Isso é fato. Isso é fato, isso é notório. Porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E isso está na nossa essência lá. Isso é implantado na nossa mente. A gente vai para lá e reseta, começa de novo e vem com esses novos valores quando você vai para lá. E o movimento isso agora vai que tem acabar. Todos os policiais têm tido pelo menos uma instrução básica de torniquete. E alguma coisa de estancamento. Não, tô dizendo assim, por exemplo, você vai na operação, todo mundo tem seu torniquete. Mas não sabe nem como é que faz. Assim, cara, a galera se treina. Se for olhar, não sabe nem o torniquete está usando. Deus me livre. Marcar um dia que eu vou lá dar um bisu pra vocês lá, de maior prazer. Todos os cursos que eu fiz, assim, ultimamente, tinha uma instrução de torniquete. Muito bom, isso é muito bom. Todos tinham torniquete. Cara, eu acho que, pô, meu irmão, dá pra... Safar uma pane. Já faz tempo que eu não treino, acho que tem que praticar aquela parada. Sim. Tem que praticar, tem que comprar o torniquete certo, tem tudo isso. Né? Não é só comprar um torniquete. Tem torniquete... eu trouxe o meu pra te mostrar. Pô, tem torniquete falso. Cara, tu acredita que... Rafael usa o podcast como consulta particular. Cara, tu acredita que existe torniquete falso, irmão? Por exemplo, existe torniquete falso. Tu compra aí na internet R$30, R$40. Não vai adiantar de nada. Mas isso é para um outro episódio. Agora... Mas tu tava, só pra concluir o que o Rafa me falou, tu tava perguntando assim, pô, esse cara tem que ser muito bem protegido. Lembra que tu falou isso aí agora? Uhum. Então, eu criei um método de proteção pra mim. Qual foi o método? 2017, 2018, um oficial, agora major, que já não está mais no batalhão, tá em outra missão, ele chegou pra mim e disse assim, Gordinho, quero que você prepare uma instrução pra gente dar um nivelamento pra tropa. E eu já tinha um esboço, um rabisco, que eu tinha vontade de ensinar isso no Cefap, na formação policial. Aí eu mostrei o projeto pra ele. Eu falei, chefe, eu tenho isso aqui, que é um estágio de APH em combate, que eu vou ensinar o mínimo pro policial, que passa aí pelo torniquete, como você falou, Rafa, dentre coisas muito simples. Por exemplo, o policial não tem a menor noção, né, e a gente vê isso em vídeos aí, não tinha a menor noção naquela época, hoje em dia tem, de, pô, o colega foi baleado. O cara, esquece o BOP, tô falando aqui o policial de rua, lá na viatura dele. Ele foi baleado, o cara cai ao solo lá, o companheiro dele. Ele não consegue botar não conseguia, né? Botar o companheiro dele baleado dentro da viatura e levar pro hospital, pô. Não tinha a menor ideia de como tirava o cara do chão, o que tinha que fazer. E eu mostrei esse cenário lá, e o batalhão comprou a ideia. Esse major, o capitão à época, ele abraçou a ideia, e a Ciesp, e aí a gente criou o curso, né? Ia ser um estágio, e foi tomando proporções, a criança foi ficando mais bonita, foi sendo bem gerada, e virou o curso expedito de socorrista operacional. E hoje a gente já formou aí mais de 120 policiais como socorristas, né? Eles não são paramédicos, mas são socorristas, ou seja, são os caras que já têm um plus, eles não são da área médica, mas eles têm um plus a mais do que o policial básico aí que saiu do Cefap com aquele conhecimento mínimo. Então já é uma galera que hoje auxilia a gente lá. Então, como você falou, se eu tomar,
Na minha patrulha, por exemplo, Pô, bacana. eu sei que tem 2, 3, 4 caras lá. E isso foi numa época nas gestões anteriores até agora. Esse curso foi meio que quase que obrigatório no batalhão, porque é um nivelamento, tá? Como a gente tem um nivelamento de tiro, de conduta de patrulha, teve esse nivelamento com esse curso expedito, que expedito é um termo que diz que é um curso rápido, né? É um curso com duração de 10 dias, onde a gente mostra com situações reais, com as nossas experiências do BOP, como fazer para cada situação. E a gente foca muito em baleado para o cara entender. Então, assim, como eu não dava para eu entrar numa bolha, eu falei, pô, vou ensinar os caras, né? Não. Que aí eu tô com os caras aqui, se eu tomo... E aconteceu já com a gente teve um paramédico de uma outra equipe, não da minha equipe, na CDD, que foi baleado, e a patrulha dele socorreu ele, pô. Ele tá vivo e tá operando de novo aí. Cara, deixa eu ler um comentário da minha mãe, que é muito interessante. Queria até que vocês comentassem esse comentário dela. Ela falou assim, ó, filho de um amigo, ela até falou que é um filho desse meu, eu conheço o rapaz, é Rafael o nome dele, filho de um grande amigo. Falou assim, ó, filho de um amigo foi contratado por um hospital em Davos para dar aula sobre perfuração de... Ela botou aqui de bala, né? Lá, a Suíça está muito preocupada. Sim. Porque teve 16 vítimas de PAF no ano. Não tô rindo da tua mãe não, tá, cara? Não, desculpa. Não, meu cara, sonho, né? Chegar nessa estatística no Rio de Janeiro. Já pô, pensou? seria um sonho, né? A gente ri porque, na verdade, a gente devia chorar. Então, porque, cara... Porque, assim, 16 talvez foram baleados hoje. Eu ia falar isso agora, né? Cara, o Rio de Janeiro é um lugar típico no mundo, né, cara? Você vê um garoto jovem, ele se formou, deve fazer alguns anos, talvez não faz nem 5 anos que ele se formou, foi trabalhar na emergência do Miguel Couto. Pô. Cara, isso já deu pra ele a expertise pra ir pra Suíça. Já formou pós-graduado. Já formou Couto, ele já formou pós... Porque, entenda, cara, você pega um país da Europa, né, por exemplo, até nos Estados Unidos mesmo, qual a tua especialidade? Não, eu sou especialista em feridas por arma de fogo. Vai passar fome. Ponto. Vai passar fome. Aí tu vem aqui no Rio de Janeiro. Eu não falo isso com orgulho não, tá, cara? Não tô falando isso com orgulho não. Eu sou especialista em PAF de calibres pesados, né? Projetil de alta velocidade. Enfim, cara, não é uma especialidade que eu tenho por orgulho. É por necessidade. Porque sou policial militar no Rio de Janeiro, de uma unidade que opera todo dia em situações mais adversas possíveis. Então eu vejo, como eu te falei, eu tenho o policial da unidade, eu tenho o policial de outras unidades, eu tenho o civil, né, que não tinha nada a ver com aquilo, e eu tenho o próprio marginal. Eu tenho obrigação de ser bom naquilo ali, de aprender aquilo ali. Eu vejo tiro. Tem hora que meu cérebro fala assim, pô, cara, não dá pra fazer outra coisa hoje não? Quando eu vejo fratura, é fratura por causa do tiro, né? É muito por aí. Pouco eu vejo clínico, ainda vejo muito AVC, a gente pega muito infarto, a gente socorre muito morador na favela, muito. Do lado do BOP tem uma Tavares Basto, o BOP é quase que a UPA da Tavares Basto. Eles chamam a gente lá toda hora, que alguém tá passando mal, se machucou na Tavares Basto, eles não ligam 193 nem 192. Eles chamam o BOP. Então, ainda tem esse tipo de socorro que a gente faz lá toda hora. E é legal, porque aproxima a gente da comunidade. Né? Todo mundo me conhece quando eu vou na comunidade. Alguns me sacaneiam lá, o doutor Gordinho, me zoando. Mas é maneiro, as crianças, as tiazinhas lá, passam, oferecem café. Mas, enfim, a gente acaba tendo isso. O mundo perfeito seria isso aí, né? Como da Voz. Você ter 18 baleados. Aqui a gente, infelizmente, tem 18 baleados num dia de Rio de Janeiro, né? De Rio de Janeiro. Nem tá levando em consideração a possibilidade desses baleados terem esse disparo acidental. Não, esquece, Tem isso, né? Tem isso.